Artigo 7º. Item 1. O Estado parte, no território sob a jurisdição do qual o suposto autor de qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º for encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos casos contemplados no artigo 5º, a submeter o caso às suas autoridades competentes para o fim de ser o mesmo processado. Item 2. As referidas autoridades tomarão sua decisão de acordo com as mesmas normas aplicáveis a qualquer crime de natureza grave, conforme a legislação do referido Estado. Nos casos previstos no parágrafo 2 do artigo 5º, as regras sobre prova, para fins de processo e condenação, não poderão de modo algum ser menos rigorosas do que as que se aplicarem aos casos previstos no parágrafo 1º do artigo 5º. Item 3. Qualquer pessoa processada por qualquer dos crimes previstos no artigo 4º receberá garantias de tratamento justo em todas as fases do processo. Artigo 8º. Item 1. Os crimes a que se refere o artigo 4º serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado de extradição existente entre os Estados partes. Os Estados partes obrigar-se-ão a incluir tais crimes como extraditáveis em todo o tratado de extradição que vierem a concluir entre si. Item 2. Se um Estado parte que condiciona a extradição à existência de tratado de receber um pedido de extradição por parte do outro Estado parte, com o qual não mantém tratado de extradição, poderá considerar a presente convenção com base legal para a extradição com respeito a tais crimes. A extradição sujeitar-se-á às outras condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação. Item 3. Os Estados partes que não condicionam a extradição à existência de um tratado reconhecerão entre si tais crimes como extraditáveis, dentro das condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação. Item 4. O crime será considerado, para o fim de extradição entre os Estados partes, como se tivesse ocorrido não apenas no lugar em que ocorreu, mas também nos territórios dos Estados chamados a estabelecerem sua jurisdição, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 5º. Artigo 9º. Item 1. Os Estados partes prestarão entre si a maior assistência possível em relação aos procedimentos criminais instaurados relativamente a qualquer dos delitos mencionados no artigo 4º, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de todos os elementos de prova necessários para o processo que estejam em seu poder. Item 2. Os Estados partes cumprirão as obrigações decorrentes do parágrafo 1º do presente artigo, conforme quaisquer tratados de assistência judiciária recíproca existentes entre si. Artigo 10. Item 1. Cada Estado parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da aplicação da lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. Item 2. Cada Estado parte incluirá a referida proibição nas normas ou instruções relativas aos deveres e funções de tais pessoas. Artigo 11. Cada Estado parte manterá sistematicamente sob exame as normas, instruções, métodos e práticas de interrogatório, bem como as disposições sobre a custódia e o tratamento das pessoas submetidas em qualquer território sob sua jurisdição a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão com vistas a evitar qualquer caso de tortura.
Artigo 12. Cada Estado parte assegurará às suas autoridades competentes procederão imediatamente a uma investigação imparcial sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de tortura tenha sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição. Artigo 13. Cada Estado parte assegurará a qualquer pessoa que alegue ter sido submetida à tortura em qualquer território sob sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante as autoridades competentes do referido Estado, que procederão imediatamente com imparcialidade ao exame do seu caso. Serão tomadas medidas para assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas contra qualquer maltratamento ou intimação em consequência da queixa apresentada ou de depoimento prestado. Artigo 14. Item 1. Cada Estado parte assegurará em seu sistema jurídico à vítima de um ato de tortura o direito à reparação e a uma indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários para a mais completa reabilitação possível. Em caso de morte da vítima, como resultado de um ato de tortura, seus dependentes terão direito à indenização. Item 2. O disposto no presente artigo não afetará qualquer direito à indenização que a vítima ou outra pessoa possam ter em decorrência das leis nacionais. Artigo 15. Cada Estado parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Artigo 16. Item 1. Cada Estado parte se comprometerá a proibir em qualquer território sob sua jurisdição outros atos que constituam tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes que não constituam tortura, tal como definida no artigo 1º, quando tais atos forem cometidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em particular, as obrigações mencionadas nos artigos 10, 11, 12 e 13, com a substituição das referências à tortura por referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Item 2. Os dispositivos da presente Convenção não serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ou que se refira à extradição ou expulsão. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal.